É uma grande realidade. Bota isso na sua cabeça. Você precisa aceitar as coisas que você não pode mudar. Porque não é só questão de querer ou não querer. Não depende de você mudar. Não depende daquilo que são as suas capacidades fazer mudar. Então, se você não colocar na tua cabeça que a aceitação vai te trazer liberdade interior, vai te trazer tranquilidade, você vai ficar o tempo todo lutando contra situações que para você são impossíveis de ver transformação. Da onde que eu tirei isso? Tirei isso desse livro aqui, lendo esse livro. É um livro que fala de relacionamento, como ser adulto nos relacionamentos, as 5 lições para um amor saudável e duradouro. Esse livro aqui. E aí, o autor, ele traz aqui realidades importantíssimas que, na minha percepção, não é somente para relacionamento amoroso, mas relacionamento interpessoal, relacionamento com o mundo, relacionamento com as realidades. Ele diz assim, ó, para nos libertar de nosso ego neurótico, temos que aceitar as condições da existência e nos enxergar não como vítimas ou oponentes dos fatos da realidade, mas como adultos que enfrentam tudo com honestidade. Ou seja, eu não vou me colocar como vítima porque eu não consigo mudar uma situação, porque eu não consigo mudar, talvez, a decisão de uma pessoa. Não. Eu vou me colocar como adulto que enfrenta tudo com honestidade. Ser adulto é enfrentar as realidades com honestidade. Isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá. Pronto, vamos fazer o que dá, o que pode ser feito. O que não pode ser feito, acabou. Ai, não, não pode ser feito. Ai, mas eu quero fazer. Não dá para ser feito. Esses fatos incluem o seguinte: as coisas mudam e chegam ao fim. A vida nem sempre é justa. Pagamos o crescimento com sofrimento. Nem sempre as coisas saem como planejado. As pessoas nem sempre são leais e amorosas. Quando a gente ouve, por exemplo, nem sempre as coisas saem como planejado, existem realidades, por exemplo, que são cruéis. Imagina uma mãe que esperou seu filho e o seu filho nasceu com algum tipo de enfermidade. O pai que esperava seu filho nascer saudável, é menino, é menino, é menino. Aí chega ali, é um menino, mas tem algum tipo de realidade difícil. Aceitar isso não é algo fácil, não. Nunca será fácil. Você planeja, por exemplo, montar uma empresa, você faz tudo, vai no contador e tal, abre a empresa, começa. Daqui a pouco, a sua empresa não prospera. Isso é algo fácil de ser resolvido? Não. De ser aceito? Não. Mas se você honestamente se empenha naquilo ali e vai, e você humanamente está preparado, por quê? Porque você sabe que tem coisas que você não pode mudar, isso é importante você já ter em mente, porque existem realidades que você não vai mudar, você pode se empenhar, você pode fazer, você pode virar cambalhota, mas tem coisa que não depende de você. Isso traz crescimento, mesmo em meio aos sofrimentos. Por quê? Porque quando você está mais humanamente preparado, sabendo que você não está livre de nada, quando chega algo contrário do que você está esperando, você já recebe aquilo de uma forma diferente. Qualquer ser humano, qualquer um, está sujeito a passar por qualquer tipo de coisa. Então, quando as coisas não acontecerem como você planejou, como você queria, cara, toca a vida ou então você procura mecanismos saudáveis e possíveis para você resolver aquilo. Chegou no fim, viu que não dá, você vai ter que seguir a vida. Aceitar as condições da existência significa, em primeiro lugar, admitir nossa própria vulnerabilidade em relação a elas. Todos os seres humanos são vulneráveis, não adianta. Por que eu digo isso? Porque todo mundo está suscetível a passar por qualquer tipo de coisa. Ah, eu não fico doente, mas pode ficar. Ah, para mim nada falta, mas um dia pode faltar. Ah, eu tenho tudo, mas um dia pode não ter. Ou então, eu não tenho nada, mas um dia pode ter.
Sabe lá, às vezes as coisas acontecem de um dia para o outro, o cara não tinha nada, daqui a pouco ele desenvolve um trabalho, daqui a pouco ele tem, daqui a pouco ele está ajudando outras pessoas. Pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Principalmente para aquelas pessoas que olham para a vida não somente como, eu estou fadado a ficar nessa situação para o resto da vida. Não, mas também eu estou fadado a não ter nenhum tipo de dificuldade. Também não existe isso. Qualquer um pode ter. Isso faz parte da vulnerabilidade do ser humano. Frente, desculpa, frente às realidades, o ser humano ele é vulnerável. Pode passar por qualquer tipo de coisa. Libertar-se da crença de merecimento, de regalias, desse modo, estar pronto para o amor. Ele diz aqui porque falou sobre o amor, porque está falando de relacionamento amoroso. Quando percebemos que os fatos da vida, por piores que sejam, não constituem um castigo, e sim os ingredientes, olha só, quando percebemos que os fatos da vida, por piores que sejam, não constituem um castigo. Às vezes a pessoa pensa assim, ai, tudo é comigo, ai, tudo acontece comigo, tudo de ruim acontece comigo. Não é, não é. Ué, você não tá, simplesmente você não está livre de passar por nenhuma intempérie, você não está livre. Mas as dificuldades que você passa, elas servem como ingredientes para que você alcance, olha o que ele diz, profundidade, amabilidade e caráter. Três coisas, profundidade, amabilidade e caráter. Profundidade, você vai ser uma pessoa mais profunda na vida por meio das dificuldades. Você vai amar mais, você vai ser uma pessoa mais amável. E você vai construir um caráter forte. Quem não passa por dificuldade, quem não passa por provações, quem não passa por realidades difíceis. Eu já compartilhei com você, pelo menos eu acho, eu já vivi inúmeras realidades. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, foi a enfermidade da minha mãe. Alguns anos atrás foi as infecções que os nossos filhos recém-nascidos tiveram, correndo o risco de ter várias coisas. Eu planejei isso? Eu queria isso? Não, nem eu, nem minha esposa, nem a médica, ninguém queria isso. Mas aconteceu. E aí, o que que eu posso é, fazer com isso? Ai, eu não posso mudar, eu quero mudar, tem que mudar. Não estava na minha alçada, não estava na minha capacidade de mudar. Eu tinha que aceitar, crescer, entender que aquele processo era era para que eu vivesse. E hoje eu entendo que foi ótimo passar por aquilo. Enquanto você está no meio do processo ali, que a situação às vezes é difícil, você não vai entender. Por isso que é importante ter calma. Caiu da minha mão. Por isso que é importante ter calma, porque é na calma que você vai começar a entender o processo que você está vivendo e quais são as melhores decisões que você precisa tomar. Podemos nos livrar da crença de que somos ou precisamos ser imunes. Ninguém está imune. Eu tenho. Nada pode acontecer comigo. Ninguém está imune. Você não está imune a nada. Agora, você pode ser prudente. Como é que uma pessoa fica imune a uma doença, por exemplo? Que às vezes até a pessoa se alimenta muito saudavelmente, tal, dorme bem e pode ter uma doença. Mas se a pessoa se alimenta bem, se você se alimenta bem, né? Você vai lá, se alimenta bem. Você vai lá, cuida da sua saúde, você vai lá, cuida da sua saúde mental e física. Você procura se alimentar bem, dormir bem, tudo, você faz os exames, tudo. A probabilidade da doença não acontecer é muito maior do que uma pessoa que vive ao léu. E às vezes é o contrário, a pessoa vive desordenadamente, comendo um monte de besteira, não faz atividade física, não se cuida, pode ser que ela não tenha uma doença. Então, ninguém está imune. Não existe essa, às vezes você crê nisso, essa crença. Comigo não vai acontecer nada. Pode acontecer com qualquer um. Então aceita isso, aceita, porque tem coisas que você não vai conseguir mudar. Ele traz aqui declarações como, olha como é que as pessoas às vezes fazem algumas declarações. Isso não pode acontecer comigo. Ou como se atrevem a fazer isso comigo? Mudam para qualquer coisa humana. Mudam para qualquer coisa humana. Pode acontecer comigo.
eu vou me esforçar para lidar com isso. A força de lidar com os desafios, na verdade, é diretamente proporcional à nossa capacidade de nos livrar da crença de merecimento. Você e eu vamos cair na realidade, a gente não merece tudo. A gente não merece. Às vezes não adianta você falar assim, isso não pode acontecer comigo. Ou, como se atrevem a fazer isso comigo? Quem é você? Quem é você? Quem? Hã? Você pode ter o reconhecimento que for, você pode ter o status que for, mas domingo passado eu estive num velório. Gente, não adianta. A hora que cai no caixão, é tudo a mesma coisa. Aí eu tava olhando assim lá no cemitério, eu olhava assim, caramba, essas pessoas aqui viveram. E agora estão lá. E eu fui no velório de um menino de 16 anos. Tinha uma vida inteira pela frente. Tá. Aí ele saiu de moto e tal, bateu a cabeça, morreu. Vai dizer que ele acordou pensando nisso? Não. Os pais podiam mudar essa realidade? Não. Alguém podia chegar ali e ressuscitar? Só Jesus que podia ressuscitar. E ponto. É duro, é difícil, é. Só quem tá na pele sabe o que é. Mas tem coisa que a gente não consegue mudar. Então não adianta a gente falar assim, isso não pode acontecer comigo. Como se atrevem a fazer isso comigo. Tudo pode acontecer sim. Lógico, volto a dizer, seja prudente. Você não vai, você já sabe que beber e dirigir não combinam, pô, se você beber e dirigir, você tá se colocando em risco. Aí as coisas podem acontecer mesmo. Quando paramos de lutar com as circunstâncias, e simplesmente as encaramos, lidamos com elas, experimentamos a serenidade e passamos a mudar o que é passível de mudança e aceitar o que não é. Olha aqui, quando paramos de lutar contra as circunstâncias, não adianta, tem coisas que você vai ter que, relaxar, descansar e aceitar. Encarar experimentando a serenidade e passar a mudar o que é passível de mudança e aceitar o que não é. Tem coisa que dá para mudar, tem coisa que não dá para mudar. Ao fazer isso, construímos uma sólida fundação de respeito próprio, ou seja, você se respeita. Uma alternativa saudável para a crença de merecimento universal. Isso significa, entre outras coisas, estabelecer e manter limites pessoais para que os outros não tirem vantagem de nós. Aí aqui já começa, ele volta a falar sobre essa questão do relacionamento. Então, o que eu quero trazer com esse vídeo? Existem situações que você não vai mudar, não é porque você não quer, não é porque você não tem capacidade, é porque não depende de você. E aquilo que não depende de você para mudar, não adianta, não vai ser mudado. Tem coisas que você vai ter que somente aceitar. Às vezes as pessoas usam aquela frase: aceita que dói menos. Isso é fato. Isso é fato. Por quê? Porque você não vai conseguir mudar. Só vai ter que aceitar. E aí, à medida que você aceita, você fica mais sereno. Se você está mais sereno, você lida melhor com a realidade. Se você lida melhor com a realidade, você consegue observar os recursos que você precisa para resolver aquilo. E se você desenvolve os recursos para desenvolver aquilo, você toma melhores decisões. E aí, você não vai eliminar o problema, mas você vai saber como enfrentá-lo. Isso faz toda diferença, ao invés de você ficar tentando insistir em uma coisa que não vai mudar. Não estou dizendo também que você tem que ser aquela pessoa assim, tudo eu aceito, tudo é assim mesmo. Não, não é isso. É você entender que tem coisas que não dá para você mudar. Se inscreva no canal. Um abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.